Paz do Senhor, tudo bem? Gente, hoje nesse vídeo eu decidi compartilhar com você algo que o Espírito Santo colocou no meu coração há algum tempo e o tema do nosso vídeo é crescimento ministerial. Diante disso que eu quero compartilhar com você, foi algo que o Espírito Santo falou comigo em um discipulado feminino. Nós íamos falar sobre ministério, sobre crescimento, sobre chamada, sobre promessa. E eu tenho muito de sentir que a natureza de Deus, a criação de Deus, ela comunica para mim, para você, mensagens muito importantes para o nosso crescimento. E diante dessa comunicação da criação de Deus, Deus falava comigo a respeito de plantar, a respeito de sementes, a respeito de colheita, de florescimento. E eu quero compartilhar com você uma analogia que Deus colocou no meu coração, que eu ministrei isso no discipulado feminino, mas que eu quero compartilhar com você aqui sobre crescimento ministerial. Eu queria dizer para você a respeito da semente, se o Espírito me levava a eu compreender um processo de plantar semente, do processo daquela semente brotar, germinar, florescer. E diante disso acontecem 4 fatores que nós podemos trazer para o nosso ministério que serão essenciais para o nosso crescimento. A primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: a semente é aquilo que nós temos, é aquilo que nós possuímos, o nosso ministério. Porém, ninguém nasce pronto, não é verdade? Ninguém nasce pregando, ninguém nasce cantando, ninguém nasce pastoreando. Tudo é um processo de aprendizagem, de crescimento. Só que, diante disso, nós precisamos entender uma coisa. Nós podemos ter a semente, nós podemos ter a água, nós podemos ter o regador, nós podemos ser tudo. Mas para que aquilo ali dê certo, precisa ser plantado em solo adequado. Então, a minha primeira lição para você a respeito de crescimento ministerial é: seja plantado em um solo adequado. Você pode ter a melhor semente do mundo, do melhor fruto, da flor mais bonita, mais perfumada. Se ela não for plantada em um solo adequado, ela não vai brotar, ela não vai florescer, ela não vai crescer, ela não vai germinar. Então, eu preciso que você entenda uma coisa: você pode ter talento, você pode ter chamada, você pode ter promessa, pode existir coisas extraordinárias depositadas nas suas mãos, mas você precisa ser plantado em um solo adequado para a sua semente, para que você cresça. Ou seja, o que nós podemos ter como solo adequado? Por exemplo, você precisa estar plantado numa igreja que seja um solo adequado para o seu crescimento. Ou seja, uma igreja que tenha a palavra como prioridade, tenha a oração, tenha instrução, tenha verdade, seja uma igreja bíblica. Não é uma igreja que dá oportunidade para você, porque existem muitas igrejas que dão oportunidade, mas que não dão instrução. A ideia é estar plantado em um solo adequado, é estar plantado em um ambiente, em um local que te dê suporte, que te dê ensino, que te exorte, que te edifique, que te console, que te dê instrução e que te ensine o necessário para que você possa germinar. Ou seja, talvez você não esteja crescendo por não estar plantado em um solo adequado, por não estar plantado em um solo correto. Então, a primeira coisa que você precisa aprender, a primeira lição, fazendo uma analogia da semente, é que você precisa, para crescer, estar plantado num solo adequado, num solo fértil, num solo correto, para que as coisas comecem a fluir. A segunda coisa que nós precisamos entender é que quando nós plantamos uma semente, o primeiro passo depois da semente plantada em um solo adequado é o quê? Regarmos aquela semente. Então nós precisamos regar a semente. Por que nós regamos a semente? A semente, ela precisa encher. E quando ela encher, ela vai romper uma casca. E quando ela romper essa casca, a partir daquele momento, ela vai começar a brotar. Ou seja, além de estar plantado no solo adequado, a nossa segunda ideia aqui para crescimento ministerial é nós nos enchermos. Aquela semente precisa se encher de água, ou seja, vai-se alguns dias regando, de forma que aquela semente ela se encha. Ou seja, não adianta só estarmos plantados em um solo adequado, se não estivermos dispostos a ser regados, a ser cheios. O que é a água? A água é o Espírito. Então nós precisamos entender o seguinte: o Espírito precisa encher. Se você já sabe que está plantado no solo correto, tem uma promessa, tem um chamado, tem algo aí para ser desenvolvido, está no solo correto, o segundo passo que você precisa fazer é se encher. Você se enche como? Você se enche orando, você se enche com propósito, você se enche
enche com jejum, você se enche com a palavra, com o ensino, com a instrução. Você se enche renunciando, entende? A partir do momento que você já está plantado, o processo agora é o quê? Encher essa semente que já está no solo adequado. Então se encha de palavras, participe dos cultos, participe dos trabalhos, se sente com alguém que saiba mais do que você, seja discipulado por alguém que pode te dar uma instrução, talvez assista uma palavra, assista um estudo, acompanhe na igreja, enquanto estiverem pregando, anote aonde foi lido, o que foi mencionado, chegue na tua casa, leia, releia, porque a semente já está plantada, mas agora ela precisa fazer o quê? Se encher de água. Agora, o terceiro passo que você precisa entender. Por que se enche? Foi aquilo que eu disse. Ela precisa romper uma casca. Essa casca é o único impedimento para aquela semente crescer e germinar. E você precisa entender que tem coisas que você vive hoje, que você faz hoje, que não compactuam com aquilo que Deus tem para você. Ou seja, tem algumas coisas em você que estão ainda, que precisam ser limpas, que precisam ser tiradas de dentro de você. E no processo em que você se enche do Espírito, vai ser arrancado de dentro de você aquilo que não compactua com a promessa de Deus. Ou seja, você precisa ser sincero. Talvez você seja uma pessoa ignorante, talvez você guarde mágoa, talvez você não aceite correção, você não aceite instrução, talvez você seja uma pessoa soberba, talvez você seja uma pessoa extremamente enciumada, invejosa, complicada. E isso não é um problema. Se você já sabe qual é o problema, você precisa dar espaço para o Espírito encher, porque a casca precisa romper. Não tem como ser invejoso e ser pregador. Não tem como ser ignorante e ser pastor. Não tem como guardar mágoa e querer ministrar louvor sobre alguém. Então não tem como eu ser soberbo, eu ser avarento e eu querer ser obreiro, colocar a mão na cabeça das pessoas e orar e instruir. Não. Essas coisas que estão dentro de mim não compactuam com quem Deus quer que eu seja. Então eu preciso fazer o quê? Me encher a ponto da minha casca romper. Entenda, talvez você está plantado no solo correto e você está se enchendo. O próximo passo é romper totalmente essa casca, arrancar daí essa mágoa, essa soberba, essa inveja, talvez esse disse-me-disse, esse sentimento de ser ofendido, de ser atacado toda hora, porque a forma com que você se comporta não compactua com aquilo que Deus quer fazer. E talvez o maior impedimento de Deus seja isso. E é por isso que você precisa se encher, porque na medida que o Espírito entrar, a soberba vai sair. Na medida que o Espírito entrar, a ofensa ela vai sair de dentro de você. Talvez você fale demais ou fale de menos, seja omisso. Entende? O processo da semente, solo adequado, se encher para a casca romper. O terceiro passo para esse ministério crescer é ser sincero, estar pronto para romper a casca. A casca é um comportamento, é um sentimento, é uma atitude que você tem que não compactua com aquilo que Deus tem preparado, entendeu? Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto, depois que a casca rompe, o oxigênio entra dentro da semente e ele coloca na semente nutrientes necessários para ela brotar. Então, quando nós rompemos a casca, nos enchemos do Espírito Santo, nós rompemos a casca, Deus, como oxigênio, ele entra e ele coloca em nós aquilo que nós precisamos para romper para fora. Depois que você se encheu, rompeu a casca, agora é o momento de Deus colocar em você aquilo que está faltando para você romper. Posso te dizer uma coisa? Perceba um texto bíblico, Jeremias capítulo 1. Quando Deus vai comissionar Jeremias. E ele vai dizer o seguinte: Jeremias, olha, aonde eu te enviar, você vai. E o que eu mandar você falar, você vai falar. Não temas diante dele, eu sou Deus para te livrar. E Jeremias vai olhar e vai dizer: ah, Senhor, mas eu sou só uma criança e eu não sei falar. E a Bíblia diz que Deus vai tocar a boca de Jeremias e vai colocar as palavras dele na boca de Jeremias. Ou seja, a boca era de Jeremias, mas as palavras eram de Deus. O que acontece quando nós rompemos a casca? O oxigênio entra, ele coloca os nutrientes necessários para eu romper, para eu florescer, para eu brotar. Quando você romper essa casca, Deus vai colocar em você aquilo que ele sabe que ainda não tem, mas que será necessário para aquilo que ele tem projetado para você. Então, rompeu a casca, se esvaziou dos comportamentos que não compactuam com aquilo que Deus tem para você. Esse é o momento de Deus entrar e colocar dentro de você a unção,
a autoridade, a revelação da palavra, a visão, vai dar o discernimento de espíritos, ele vai colocar tudo aquilo que for necessário para você florescer. E depois disso, a semente, ela floresce, ela cresce, ela brota e ela dá frutos. Então eu espero muito que você tenha entendido aquilo que o Espírito Santo está comunicando a você nesse momento. Entenda esses 4 pontos. Esteja plantado em um solo adequado. Segundo ponto, se encha. A semente precisa se encher. Se encha do Espírito. Terceiro ponto, depois de estiver cheio, você vai romper a casca. Tirar todo comportamento que não compactua com aquilo que Deus tem para você. Quarto ponto, Deus vai colocar em você aquilo que é o necessário para você florescer e para você brotar. E aí você vai estar pronto para viver tudo aquilo que Deus tem para você. Então, com esses 4 passos, veja aí em que momento, em que fase ministerial você está. O que você precisa mudar, o que você precisa fazer para que você comece a viver aí um tempo diferente com Deus. Se esse vídeo te abençoou, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí, tá bom? E compartilhe com alguém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um beijo e tchau, tchau.